que é mulher, ela não entendeu o básico. Aí você quer colocar o complexo na É. cabeça dela. Tem essa também, né? A galera postou até o Papa, gente. E teve um Postou cara até que o Papa, ganhou. né? E teve um cara Exatamente. que ganhou. Porque... Depois que o Trump postou lá no Twitter ele de Papa, tava óbvio? Não, eu acredito que ele fez isso. Bom, por ser católica, eu acredito em algo mais espiritual, obviamente, né? Na escolha do Papa. Mas o Trump fez aquilo só porque ele é o Trump. Então ele quis dizer pro mundo assim: quem manda sou eu. Foi esse o recado. Poderia ter ganhado um africano. O Trump é o Trump, entendeu? Ele quis deixar claro o posicionamento dele ali. Mas essa situação do Papa foi muito curiosa, porque a mídia especulou um monte de gente, Nossa, falou um monte, não, e não acertou um. Falaram que ia ser o Papa africano, né? Ele realmente era muito queridinho, assim, pelos tradicionalistas, que é um movimento que tem crescido muito dentro da Igreja Católica. Sim. E ele é um homem muito respeitado, enfim, ele é inteligentíssimo, assim, ele é inteligentíssimo. Só que ele não representa aquilo que a igreja precisa no momento, e fica nítido que a escolha foi muito, muito bem pautada num homem que traz o que a igreja precisa hoje, né? Eu fiz uma análise sobre o Papa Leão também. Ele deixa um recado muito claro quando ele entra com as vestes tradicionais. E diferente do que o Francisco fez, que não só não se apresentou com as vestes, como não usou aquelas vestes tradicionais, né? Ele deixa muito claro que a tradição está de volta. Então, no momento em que o pêndulo puxou para a esquerda, ele tá voltando. Tá voltando para a direita. Aí alguns católicos vão dizer: mas na verdade a igreja sempre teve tradição. Sim, tanto que vão-se filósofos, vão-se movimentos, né? Onde está Marco Aurélio? Eu não sei, mas eu sei que Pedro está sentado agora no Vaticano e a Praça São Pedro, belíssima, que eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, continua lá, intacta depois de 2000 anos, numa religião que surgiu muito antes da Bíblia, né? A gente está falando aí de 300, 500 anos antes da Bíblia. Então, a tradição é muito forte, um movimento católico, a religião é muito forte. O catolicismo é... Bom, eu sou católica, eu acho lindo, eu sou apaixonada pela Igreja Católica, e é fato que foi muito bem escolhido, assim. Ele veio na hora certa, no momento certo, no ano de jubileu, com posicionamento, assim, voltou a rezar as missas em latim. Então, ele retomou o que é a Igreja Católica, que é uma retomada que vem vindo desde a pandemia, inclusive em resposta a toda essa deturpação que a gente está vendo como sociedade. Aí falando, não como católica, mas olhando de uma forma mais social, e diversos especialistas falam isso. A sociedade é um pêndulo. Puxaram demais para um lado, então agora vão puxar mais para o outro. O que eu conheço de jovens com 30 anos que têm 5 filhos é um negócio assim impressionante. Caramba. Impressionante. Eu conheço várias famílias com 5 filhos e mais. E isso é uma resposta a esse movimento em que as pessoas são cada vez mais solitárias, individualistas, consumistas e tudo mais. Então, enfim, eu acredito muito, assim, que a gente tem um caminho muito bom pela frente. Eu tenho muita fé. Aposto muito no ser humano. Eu sei que tem muita gente muito boa nesse país. E o Brasil não é da galera que tá em Brasília. O Brasil é nosso. E você falando isso daí, né? Às vezes eu tenho um amigo que ele fala, ai, não, que eu não tenho filho, que eu tenho medo, que não sei o quê. Eu falei, é bom mesmo, que essa sua geração fraca aí já não vai ter outra geração, já morre em você mesmo, já. Ai, credo. E já não tem. Não, você tem que encorajar ele. Não, você tem que encorajar. Claro, eu não defendo que você tem que ter filho a qualquer custo, né? Eu ainda não tenho, porque Deus ainda não me abençoou. Eu queria ter uns 5 também. Se Deus permitir, eu quero ter uns 5. Mas assim, eu acho que a gente tem que incentivar, porque o homem, ele só vira homem no sentido provedor, estrutural, quando ele é responsável por alguém. Nossa. Não é? Fala aí, você tem filho, sabe como verdade, é? Esposa. Então, talvez você não tenha um filho, porque você não vai conseguir gerar um filho. Você tem um sobrinho, você tem um primo, você tem alguém que você cuida. E o homem, o homem principalmente, assim, ele vira... Porque a mulher, ela cresce cuidando de alguém, sempre. Né? Cuida de um irmão mais novo, do pai, da mãe e tal. É mais natural pra mulher esse movimento, até biologicamente falando. Agora, o homem, quando ele
É uma transição mental, espiritual, comportamental. Tanto que as tribos indígenas faziam essa passagem. O homem, para ser homem, ele tinha que passar por um desafio, enfrentar um Sim. desafio. Então, o desafio social hoje é ser pai. Mas não é colocar no mundo. Porque É fazer fácil, filho né? é fácil. Em 20 É. minutos você faz um filho. Eu quero ver você cuidar dessa Cuidar. criança, formar caráter, educar, sabe? Perder noite de sono, fazer inalação de madrugada, levar pro Levar pro hospital. hospital. Eu Até sei os porque eu 3. tenho 2 irmãos que eu Tem 2 irmãos, criei. nossa. Eu sei como é. A Laura até os 3. A minha filha tem 4 anos agora. Até os 3 anos era semana sim, semana não, a gente acordando de noite. E só acontece à noite, né? Impressionante. É porque cai o cortisol, é É. quando o corpo tá mais vulnerável. Aí né? cai, e é à noite ela começa a tossir, aí tem que levar. E é engraçado, né? Você falou de caráter, uma coisa que é muito legal, que você começa a entender comportamentos e tal, né? Tentar entender ali como que ela conversa com os amigos. Ela chegou pra mim esses dias aí e falou: pai, o que que é um escravo? Aí eu falei: onde você aprendeu isso daí, Laurinha? Não, a professora. Eu falei: ah, então beleza. Mas o que a professora falou? O escravo é uma pessoa que trabalha e não recebe dinheiro. Aí eu acho que até o tio dela tava lá, ou foi você, Matheus, ou foi o Tarcísio que falou? Sou eu, alguma coisa assim. Acho que foi o Tarcísio. Aí o tio dela falou assim: sou eu, Laura. Eu trabalho e não recebo dinheiro. Eu falei: então você é um escravo. Mas não, Laura. Confundiu a cabeça da menina. Confundiu. Aí, tipo, você tem que entender o contexto, né? O que ela tá Sim, aprendendo, sim. como que foi ensinado. Mas é A muito filha de uma legal. amiga minha chegou em casa 1 ano atrás, 2 anos, falando bem assim: papai, você usa saia? Sim. Aí ele: não. 2 anos, a menina, 3 É. anos. Papai, você usa saia? Ele: não, eu não uso saia. Não, mas você poderia usar saia, né? Porque menino também pode usar saia. Ele: não, menino não usa saia. Menino usa calça, menina usa saia. A criança não consegue nem entender o que é saia. A criança não consegue entender o que é homem e o que é mulher. Ela não entendeu o básico. Aí você quer colocar o complexo na cabeça dela. Aí né? ela. Aí tiraram ela da escola, e tem que tirar mesmo. Mudaram ela da escola. Agora, escola que não comemora mais Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso aí é outra. Isso aí dá Nossa, outro podcast. dá outro podcast, porque Isso aí dá tem outro história pra podcast. isso daí. Eu sei como é. Tem. Tá difícil, né? Nossa, Tá muito difícil. Não se comemora mais. Dia do pai, dia da mãe. É um tipo, absurdo. é dia da família, né? Sabe que é dia da família e tal. Pode ter o dia da família. Tem Mas o dia da não- família, mas tem o dia do pai e da mãe, ué. Não é complicado. Receba Bitcoin grátis na Quantifuri. Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Quantifuri, a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2 mil ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARão sem o tiozinho, Tubarão.